Olá, como você está? Espero que esteja bem, em paz. Hoje, mais uma edição do nosso Café com Jesus, Gênesis 42, leitura e reflexão. Bora lá? Gênesis 42. Os irmãos de José no Egito. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros, que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são como homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: Teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar: É como lhes falei. Vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu: Eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir? Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. A volta para Canaã. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram mantimentos para a viagem, e assim foi feito. Puseram a carga de trigo sobre seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem e disse a seus irmãos: Devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: Que é isto que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões, mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava conosco, com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: Vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai, Jacó: Vocês estão tirando meus filhos de mim? Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai:
Podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu: Meu filho não descerá com você, seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão esses meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu direcionamento, pela tua clareza, Pai, pela tua direção. Agora, Pai, nos abençoa nesse tempo que nós fizemos a leitura de Gênesis 42 e agora vamos refletir sobre a palavra. Nos abençoe e nos dá a tua paz em nome de Jesus. Amém. Gente, Gênesis 42 marca o início do cumprimento dos sonhos de infância lá de José e estabelece aqui o cenário para uma certa reconciliação familiar, ainda que a caminho, né? E o tema central gira em torno da soberania divina, do despertamento da consciência pelo remorso e do teste de caráter. Vamos separar isso em grupos? Então o primeiro grupo é sobre os versículos 1 até os 5, certo? E diz respeito à crise de fome e a partida para o Egito. Então a fome severa atinge Canaã, Jacó descobre que há trigo no Egito e questiona por que os filhos estão parados, questiona a inércia deles. Jacó então envia 10 dos seus filhos para que possam comprar mantimentos. Benjamim, o irmão mais novo e único filho restante de Raquel, a quem, né, a gente já sabe, Jacó mais amava, é retido em Canaã por medo que Jacó sente de que lhe aconteça alguma desgraça. Ele não sabe que José está vivo, então ele retém aí Benjamim. Depois nós temos o reencontro e acusação de espionagem dos versículos 6 até o 17, em que há o cumprimento da profecia. Como governador do Egito, e dentro da excelência que sempre o norteou, a gente pode perceber isso nas leituras anteriores, José está ali gerenciando as vendas, seus irmãos chegam e se prostram com o rosto em terra diante dele, cumprindo literalmente o quê? Os sonhos proféticos que ele teve lá na sua juventude, Gênesis 37. E depois nós vamos perceber aqui o reconhecimento, mas porém só da parte de José, o reconhecimento unilateral, em que José reconhece os irmãos imediatamente, mas esses não o reconhecem devido ao quê? As vestes egípcias, a passagem do tempo, né? Agora ele está aí mais de 30 anos, então nesse sentido também tem isso. E tem a questão do idioma também, que é falado ali por meio do intérprete e pelo tempo decorrido também. E a estratégia de José ele adota uma postura severa, acusando os espiões, né, que vieram aí observar aí os pontos vulneráveis da terra, e José determina então que um deles retorne à casa de Jacó e os coloca todos na prisão por 3 dias para testá-los. Só que depois de 3 dias, a ação de Deus, dos versículos 16 até o 19, a gente vai perceber a soberania do agir de Deus, trabalhando ali na mente do próprio José. No versículo 16, a ordem inicial de José, ela é dura, ela é impulsiva, reter 9 irmãos e enviar apenas um de retorno. Mas após 3 dias de prisão, o tempo clássico que a Bíblia utiliza aqui para uma reflexão, para um arrependimento e para uma transformação, José recua. E aí ele diz: façam isso e viverão, pois eu temo a Deus. José alinha sua justiça com a misericórdia divina. Ele percebe que reter todos os irmãos iria deixar a sua família em maus lençóis, pois ali estava já desamparada e faminta, né? Então Deus opera ali mudando a estratégia de José para que o teste ali então preserve a vida, em vez ali de se tornar, digamos assim, uma vingança cega, inconsequente, digamos assim, né? De qualquer maneira também a estratégia de José com a comida limitada. Olha só que interessante, José agiu com profunda sabedoria estratégica. Ele garantiu o sustento imediato da casa de seu pai, mas sabia que a fome duraria mais 5 anos. A gente vai ver isso em Gênesis 45. E ao enviar então uma quantidade limitada de grãos e reter Simeão, José criou ali uma pressão sistêmica inevitável. Por quê? Porque o alimento ia acabar e a única escolha lógica e de sobrevivência da família seria retornar para o Egito, trazendo Benjamim. Então José amarrou muito bem o destino deles ao teste final de caráter. E outra coisa impressionante é a linguagem de José. Não sei se você percebeu, se a gente vê ali, ele fala, né, a questão de que é como lhes falei, exatamente como eu disse, uma expressão incisiva de autoridade absoluta. A gente já viu isso agora no capítulo 42, mas lá em Gênesis 41, que nós lemos ontem, versículo 28, fala a mesma coisa, a expressão é exatamente como eu disse, também está falando aqui a mesma coisa. Então, dessa maneira, o que a gente percebe é que José fala dessa maneira, como se fosse assim, um padrão, agora que ele é o senhor absoluto da narrativa. Ele fala o que é real e o que não é, colocando os irmãos, então,
numa posição de total submissão. É importante você perceber essa nuance, né? É exatamente como eu falei, vocês são espiões. É exatamente como eu disse ao faraó, lá quando ele estava revelando o sonho. A forma de ele falar agora dá um conceito, digamos assim, de uma autoridade, né, que Deus estava com ele, né, e dando força e ânimo para ele tomar as decisões, ainda que nessa, vamos dizer assim, né, nessa questão toda imbricada aí da familiar, que a gente vai ver como vai resolver. Depois nós temos a proposta de José, no terceiro dia, então, ali José, que afirmando temer a Deus, já propõe uma mudança de plano. Apenas um irmão ficará preso, então, que é Simeão, enquanto os outros levarão trigo para salvar suas famílias e também deverão retornar trazendo o irmão caçula, Benjamim, para provar que estão dizendo a verdade. Veja só, olha agora o remorso desses irmãos. Diante da provação, os irmãos conversam entre si, na língua deles, e não sabem que José sabe, né? Porque José está pedindo para o intérprete traduzir. E aí o que acontece? Eles associam, esses irmãos associam essa aflição atual ao pecado do passado. E eles falam ali no versículo 22, no versículo 21 e 22, certamente somos culpados do que fizemos ao nosso irmão. Rubem lembra que os avisou na época. E o despertar da consciência, né, no versículo 21 e 22, com certeza mais de 20 anos se passaram desde que venderam José e o assunto parecia enterrado. No entanto, a crise externa, essa prisão no Egito, destravou, deu um clique nessa culpa reprimida e o remorso deles mostra que a memória do pecado continuava viva. E conectaram imediatamente então a dor do presente com a crueldade lá do passado, reconhecendo que a justiça divina tinha alcançado a eles. E vamos pensar, por que Simeão foi acorrentado? Por que não Rubem, né? Então, nesse sentido que a gente vai perceber o seguinte, no versículo 22, Rubem deixa claro que tentou poupar o menino. José, que entendia tudo sem eles saberem, ouviu isso e se mudou para chorar em secreto, né? Foi para outro lugar. Depois voltou. Então, como Rubem, o primogênito, demonstrou alguma compaixão no passado e José ficou sabendo daquilo, não estava preparado para isso, José o poupa da prisão. E no próximo da linha é Simeão, o segundo filho mais velho. E na ausência, então, de Rubem como alvo da punição, Simeão é que foi aí que tomou a responsabilidade pelo que aconteceu. Então, acorrentá-lo especificamente diante dos olhos deles, dos irmãos, foi um golpe psicológico calculado para testar se os outros irmãos também iriam abandonar Simeão da mesma forma que o abandonaram lá a José no passado. E essa emoção oculta, né, José compreende toda a conversa, pois fingia precisar de intérprete quando na verdade não precisava, e se afasta deles para chorar, tocado pelo arrependimento sincero que começa a brotar neles. E depois a questão da generosidade de José, em que ele ordena que os sacos sejam cheios de trigo e que os mantimentos para a viagem sejam entregues e secretamente que o dinheiro de cada um seja devolvido ali no topo dos seus sacos. Tem um susto, né, no caminho de volta ali, a questão dessa estalagem, um deles abre o saco para dar forragem ao jumento e encontra o seu dinheiro. E o coração deles chega a desfalecer de medo e eles se perguntam, o que é isso que Deus nos fez? Bom, o significado dessa prata nos sacos, o que é? A devolução de dinheiro, ela quebra essa lógica do mérito. Os irmãos ali, eles achavam que estavam comprando a sobrevivência, mas receberam um mantimento de graça. Para um coração limpo, isso que está acontecendo soaria como um presente. Já para uma consciência pesada como a deles, isso cheirava, estava parecendo uma armadilha. Eles sabiam que, aos olhos das leis egípcias, pareceriam ladrões que enganaram o governador. A pergunta, o que é isso que Deus nos fez, mostra que eles pararam de enxergar os acontecimentos como mera coincidência e passaram a ver a mão providencial de Deus, aplicando aqui uma pedagogia de temor sobre eles. Bom, continuando, temos o relato a Jacó e a recusa do patriarca, em que ao chegarem a Canaã, eles relatam detalhadamente tudo o que aconteceu ao Senhor daquela terra e a exigência de levar Benjamim, falam isso para Jacó. E aí, ao esvaziarem seus sacos, todos descobrem que as suas bolsas de dinheiro foram devolvidas, o que gera ainda mais temor e de uma acusação de roubo contra eles. E o desespero de Jacó, em que Jacó lamenta profundamente, aí, culpando-os pela perda de José e de Simeão. Rubem, inclusive, oferece a vida dos seus próprios 2 filhos para garantir de trazer Benjamim de volta. Mas Jacó recusa terminantemente. Vai falar, né? A gente vai perceber aqui, versículo 38,
meu filho não descerá com você. Se lhe acontecer algum desastre, vocês farão meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. E é isso que vai finalizar o capítulo 42. Gente, tem emoção vindo pela frente, sim. Fique tranquilo que isso não para por aqui. E aí nós vamos ver essa questão, né? Vamos estudar aqui, por exemplo, essa proposta extrema, vamos dizer assim, extremista de Rubem, a oferta dele de permitir a morte de seus dois próprios filhos, caso falhasse, reflete aí um misto, vamos dizer assim, de mentalidade, mudança de mentalidade, de desespero também por afeto paterno. Lembremos que Rubem havia perdido a sua primazia lá e a total confiança do pai após o terrível elo que ele teve lá com Bila, que era uma das concubinas de Jacó, ali a gente já leu em Gênesis 35. Então, agora Rubem tenta desesperadamente assumir esse papel de líder protetor da família como mais velho, mas a sua proposta ela é psicologicamente desastrada, porque na verdade assim, o que acontece é que no final, né, matar dois netos jamais ia consolar um avô que já chorava a perda dos filhos. Então isso mostra uma boa intenção de Rubem, mas uma falta de sabedoria que só Deus percebe aí, né, para a gente poder entender essas questões. De qualquer maneira, tem a recusa inicial de Jacó, estava profundamente traumatizado ali, sofria inclusive, né, desse favoritismo que quase destruiu sua família. E na cabeça então do patriarca, os irmãos mais velhos, eles eram diretamente responsáveis pelo desaparecimento de José, pela retenção de Simeão. E aí, né, parece que ali vocês estão me deixando sem filhos. E como Benjamim era o último elo que ele tinha de Raquel, sua esposa mais amada, entregar Benjamim à custódia daqueles mesmos filhos parecia para Jacó assinar a sentença de morte do caçula. Olha só que interessante essas questões familiares. Bom, vamos pensar sobre essa questão de distância, de tempo e viagem do Egito para Canaã. Gente, só para vocês terem uma ideia, Jacó e seus filhos estavam estabelecidos onde? Na região de Hebrom, ali em Beceba, no sul de Canaã. E José governava a partir da região do delta do Nilo, possivelmente ali lugares como Tanis, Avares ou Mênfis. Bom, ali, só para vocês entenderem, de um até outro lugar, são cerca de 300 a 350 quilômetros. E no ritmo de viagem, né, com caravana ali, com jumentos carregados, mais ou menos 20 a 25 quilômetros por dia, isso demoraria para chegar de 12 a 15 dias, caminhando inclusive pelo deserto. E aí, com trajeto de ida e de volta, vamos dizer que demoraria um mês para deslocamento. Isso significa o quê? Que a decisão de voltar ao Egito não era uma caminhada de fim de semana, não, uma coisinha básica, como eu, por exemplo, costumo caminhar aqui, fazer uma hora de caminhada, 6 quilômetros, um pouco mais. Isso era uma coisa que, assim, demonstrava um tempo para eles. Então, assim, cruzar o deserto sob condições severas, o tempo que isso também ia tomando, torna esse pânico de carregar aí dinheiro roubado, abre aspas, né? E a angústia também de deixar o Simeão preso ali por semanas, algo mais dramático para aquela família. Então olha só quantas coisas envolvidas. Bom, o que nós temos aqui para a gente, né? Que Deus vai demonstrar para a gente o seguinte, Deus usa essas circunstâncias difíceis, a fome e a severidade ali do governador, não para destruir a família de Jacó, mas para tratar essa culpa que estava oculta e preparar o terreno para uma verdadeira reconciliação entre todos. A restituição do dinheiro, ela na verdade gera um temor, mostrando que o coração daqueles homens já não era mais o mesmo lá de antes, agora eles viam a mão de Deus em tudo. Então olha as mudanças que estão sendo feitas nessa família. E um desafio pessoal que a gente tem de Gênesis 42 é esse autoexame corajoso da nossa própria história e das áreas que a gente julga que foram superadas ou esquecidas. E assim como os irmãos de José foram confrontados por uma crise ali que destravou uma culpa de mais de 20 anos, o texto então nos convida a não esperar que expressões externas ou as dores da vida venham à tona e para nos obrigar a encarar o passado. O verdadeiro desafio está em antecipar esse processo voluntariamente, diante de Deus, abrindo o coração e permitindo que seu Espírito trate essas feridas ocultas, esses remorsos e essas falhas antigas, transformando então o peso da culpa em um solo fértil para a verdadeira integridade e para a restauração. Esperamos que você tenha gostado do nosso Café com Justiça, que essa mensagem toque seu coração. E até a próxima. Deus abençoe. A paz. Valeu!